Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar, Enem, seja o que for que caia o conteúdo de História. O e-mail historiacomp1@outlook.com, Facebook Isto Sai, o celular para mensagem 3291650267. Esta aula, como você pode observar, é uma aula de resolução de exercício da ESA. Depois eu vou explicar para vocês o benefício do nosso canal Isto Sattler, aonde você está assistindo essa aula numa playlist. Você clicando em playlist, aparece todas as playlists criadas aqui no curso, inclusive essa que você está assistindo, que é dicas e exercícios de provas anteriores. Pessoal, essa é na prova da ESA de 2015. Professor, você pegou a de 2015 de novo? Sim. Vamos pegar ela porque tá chegando o tempo aí e tudo mais. O tema Jânio Quadros. Mas nós vamos, além de destrinchar o tema Jânio Quadros, a questão fala sobre os partidos políticos da época. E nós vamos falar também sobre esses partidos políticos, meu filho. Aqui o nosso curso de História, meu filho. O próprio nome diz aqui, ele é completo, beleza? Tranquilo? Vamos lá. Jânio Quadros representou uma reviravolta no sistema político da época, sendo eleito presidente da República por um partido de pouca expressão nacional. O apoio de um partido nacional, um partido tradicional, porém foi decisivo na obtenção de uma diferença de mais de 1 milhão de votos. Trata-se do... Pessoal, a questão fala que o Jânio Quadros ele pertencia a um partido, o Partido Democrático Cristão, o PDC. É um partido conservador e tudo mais, é um partido de pouca expressão. Só que um partido político da época, de grande tradição política, apoiou Jânio Quadros na subida do poder. Que partido era esse? Nós vamos falar, mas primeiramente nós vamos falar de quem? Do Jânio Quadros. Pessoal, Jânio Quadros foi prefeito de São Paulo e subiu à presidência da República. Ele foi eleito em 1961, ficou de janeiro até setembro, uma passagem rápida na presidência. Renunciou através da sua carta renúncia. Forças ocultas não deixam governar. Mas o que nós temos que entender aqui primeiramente, gente, muito interessante, é que Jânio Quadros ele foi eleito num período muito conturbado que o Brasil passava naquele momento. O país passava por problemas econômicos deixados do então governo anterior, JK, Juscelino Kubitschek. Pessoal, nós temos que entender uma coisa muito interessante. Desde a saída de Vargas, do segundo governo, até o governo de João Goulart, o único presidente que conseguiu ficar, mesmo assim, com os problemas, né, no sua posse, mas tudo bem, continuou, e foi até o final, foi JK. Getúlio Vargas se suicida, JK fica até o poder, até o seu final do mandato. Jânio Quadros renuncia e João Goulart toma um golpe. Então, é um contexto muito conturbado. Primeiramente, 1961, gente, é o auge aí da Guerra Fria. O mundo capitalista contra o mundo socialista, né? O bloco socialista contra o bloco capitalista, a formação de ideologia, cada bloco querendo mostrar que seus ideais são melhores que os outros, né? Então já é um contexto meio conturbado na história geral, né? E isso vai afetar aqui dentro do Brasil. Os problemas econômicos trazidos com João Goulart no tal nacional desenvolvimentista, conciliar capital nacional com capital estrangeiro, vai levar ao quê? A um grande problema econômico, dívida externa e entre outros. E quem teria que pegar esse pato todo seria o próximo presidente, o Jânio Quadros. O problema é que Jânio Quadros vai tomar medidas que vão levar à insatisfação tanto daquele partido que apoiou,
o partido tradicional, quanto aos trabalhadores. Por quê, professor? Gente, primeiramente, a resposta é a letra B, a UDN. Por quê? Jânio Quadros, pessoal, a UDN queria chegar ao poder de qualquer jeito. E Jânio Quadros começou a se destacar e tudo mais. A UDN viu nisso e apoiou Jânio Quadros. Era jeito de a UDN chegar ao governo. Beleza, pessoal? E nesse caso, Jânio Quadros é eleito. Só que, naquele momento, a Constituição, ela previa que, a Constituição de 1946, previa que o presidente poderia ser eleito de uma chapa e o vice de outra chapa. O Jânio Quadros concorreu contra o general Lott, que nesse caso saiu perdedor, né? Mas quem foi eleito vice-presidente foi da chapa, de outra chapa, o PTB, o tal do João Goulart, o João Goulart, a chapa Janjan, né, que deu nesse caso aí. O general Lott, apoiado pelo pelo PSD, e o João Goulart pelo PTB. Beleza, pessoal. O problema era que Jânio Quadros assumiu o poder num contexto entre problemas econômicos que o Brasil passava. E com essa campanha da vassourinha, varre a bandalheira, varre a corrupção, né? E nesse caso, você vai observar o quê? Que ele criou alguns contextos em que levou à insatisfação das partes que apoiou e também das partes que eram contra ele mais ainda. Por exemplo, campanha de moralização, uma ideia de radical, a briga de galos, né? O lança-perfume, o uso de biquíni, entre outros, uma campanha moralista. Você observa também uma política que é muito interessante, que é a política externa independente. Ou seja, Jânio Quadros estaria em cima do muro. Ele não apoiaria nem os Estados Unidos e nem a União Soviética. Ou seja, ele queria fazer um governo neutro, um governo sem permeado com essas relações. O problema é que a UDN, o principal partido tradicional que apoiou, era ligado e muito, queria uma aproximação e muito com o capital norte-americano. E isso levava a problemas. Levava insatisfações para dentro da UDN. E ainda mais, ele reata relações com a União Soviética e com a China. Os militares ficam para morrer, a UDN anticomunista fica para morrer. Nada mais nada menos quando Jânio Quadros renuncia o seu vice, João Goulart, da onde? Na China. Tratando de relações diplomáticas por causa da sua política independente. Ele não queria ficar de um lado ou do outro. Queria fazer uma política neutra e tudo mais. E ainda mais, para piorar, ele condecora Che Guevara. E o pessoal da UDN fica doido, os militares ficam doidos. Fala, meu Deus do céu, o que a gente pôs? A gente pôs um cara que vai trazer o comunismo para o Brasil. Só que não tinha nada a ver disso. Ele estava adotando essa política externa independente. Tranquilo, pessoal? E nesse caso todo, ele também leva insatisfação para as classes mais baixas, através do congelamento de salários, entre outras coisas. Sem apoio, sem nada, Jânio Quadros tenta, através de uma carta, renúncia, nesse caso, comover o povo e trazer apoio para ele. Só que, quando ele fala que renuncia, o pessoal não está nem aí. Apoia o renúncio do cara ainda. E o problema? João Goulart, que teria que ser empossado, que era o vice, não é aceito. Aí leva tudo mais, aquela tal da campanha da legalidade, com o Leonel Brizola e tudo mais. Aí depois, você já sabe, João Goulart é empossado. O que nós temos que discutir além desse contexto de Jânio Quadros? É o contexto desses partidos aí. Tirando em si o PSB, os outros são importantes. O PSD, o PTB e a própria UDN. O PSD, pessoal, o PSD, vamos dizer que é um partido de Getúlio Vargas para os ricos.
Ele reúne ali, pessoal, a grande burocracia vindo lá do Estado Novo, os interventores, as ideias dos latifundiários e tudo mais. Queriam, né? São políticos tradicionais. Nesse caso, você tem o JK, você tem o próprio Dutra, e entre outros. Mas, nesse caso, pessoal, o que nós observamos é que o PSD ele queria uma aproximação, mesmo uma aproximação mais tímida com os Estados Unidos, a vinda de capital, mas também uma relação com o capital nacional, uma nacionalização. Muito interessante é o governo de JK. Beleza, pessoal? A UDN. A UDN já é o rival, né? O pessoal que quer a aproximação com os Estados Unidos de forma forte, que o capital norte-americano, o capital externo entre no Brasil sem intervenção do Estado. O pessoal é o liberalismo total. Os banqueiros são anticomunistas e tudo mais. Quando o Jânio Quadros toma essas medidas, que eu falei para vocês, reata relações com a União Soviética, com a China, condecora Che Guevara e entre outros, ele faz o quê? Ele vê que ele não quer apoiar nem os Estados Unidos, não quer ficar nem na União Soviética. O pessoal vê que o cara é doido. Né? E o PTB? O PTB, gente, se o PSD é o partido de Getúlio para os ricos, o PTB é o partido de Getúlio para os pobres. Ele é permeado aqui pelos sindicalistas, né? E reúne, nesse caso, os trabalhadores em prol de uma bandeira sobre Getúlio. Tranquilo, pessoal? É mais ligado à parte dos trabalhadores. Nesse caso, PTB, PSD e PSB apoiavam a candidatura do Marechal Lott, nesse caso, que era o concorrente a Jânio Quadros a presidente. A UDN apoia Jânio Quadros e o PSDB nem existia nessa época. Né, pessoal? Beleza? Na nossa próxima aula, mas falando aqui no nosso canal, Isti Sattler, lembrando que a playlist de História da América, História Geral e História do Brasil em Meio Ambiente com o Professor Igor são aulas super completas mesmo. São aulas que servem para qualquer tipo de prova, inclusive vocês do pré-militar, nem seja o que for que caia o conteúdo de história. São aulas super completas mesmo. Eu falo porque são mesmo. Beleza, pessoal? Você que é da ESA, a playlist de História do Brasil é de muita importância. São 104 aulas, professor. Sim, mas 104 aulas super completas, beleza? As dicas ESA que você está assistindo. O pulo do gato, que é de muita importância para vocês, que são temas importantes e tudo mais. E o resumão da ESA. Tranquilo, pessoal? Acesse aí o nosso canal no YouTube, o Isti Sattler, se inscreva, entre lá em playlist, que está tudo organizado, como vocês podem observar nessa foto aí, está lá também. Também tem outras playlists mais criadas e mais aulas ainda nessas que estão aí. Beleza? Tranquilo? Acesse aí nosso canal, navegue aí nas nossas playlists e vê os benefícios que o canal Isti Sattler, nosso curso de história completo, tem para você. Valeu, pessoal!